Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos aqui de uma forma diferente no nosso vídeo, né? Eu estou aqui ao lado do meu marido e hoje ele vai trazer a reflexão para vocês. Vamos passar 10 minutos refletindo na palavra e, como eu falo, né? Aplicando, trazendo para os nossos dias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos. Pode falar. Bom dia, que Deus abençoe a vida de você que vai assistir esse vídeo e vai meditar na palavra com a gente, né? Quero falar rapidinho sobre esse canal, que foi algo que nasceu, que Deus colocou no coração da minha esposa e que já tem testemunhos e frutos que Deus tem feito na vida de pessoas que têm ouvido, que têm meditado, né? Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus e a Joyce, e hoje estar aqui compartilhando. Pelo fato de eu estar aqui hoje, é um milagre, né? É um testemunho que a gente tem que compartilhar em algum momento que Deus vai preparar, né? Mas eu quero agradecer a Deus, a ela, parabenizar. Eu sou fã, eu assisto. A gente às vezes coloca na TV e assiste isso e edifica a nossa fé, né? E algumas pessoas, qual a gente envia, faz um evangelismo, já foi alcançadas também. De repente, num dia difícil, numa situação, qual Deus pôde trabalhar. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar algo que tem queimado no meu coração há alguns dias e a gente também tem conversado muito sobre isso. Um texto que a gente vai usar como base é em Atos 19. A gente vai ler do verso 1 até o verso 7, até o verso 6. Está escrito assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegando a Éfeso e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes a mão Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Então, é algo que eu gostaria de compartilhar que tem, talvez até a gente vai ter um tempo um pouquinho curto, mas eu vou resumir. O que eu gostaria de compartilhar nessa manhã com você é o seguinte: quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós somos ensinados que o que nós recebemos nós devemos passar. Falar de Jesus, falar do amor de Deus. E isso é bom e está na Bíblia. João Batista já fazia isso antes de Jesus ingressar no seu ministério, e ele chamava o povo ao arrependimento. Por isso que Paulo fala: vocês crerem em João, que batizou com o batismo do arrependimento. Quando nós chegamos numa igreja, quando nós conhecemos a Jesus, propriamente dito, nós somos batizados com esse arrependimento. Nós fazemos uma introspecção nossa, uma análise, nós enxergamos algo e Deus nos perdoa, Deus nos aceita e nós somos lavados e remidos pelo sangue. Porém, Jesus deixou para os discípulos. E João Batista, quando batizou Jesus, falou: Eu batizo com água, porém, esse que vem após mim, que é Jesus, que a gente leu aqui, esse batizará com fogo e com espírito. E eu tenho pensado, começando do nosso ao redor, da nossa cidade, do nosso trabalho, onde nós moramos, eu vou falar de Jesus como?
para quem? Se todos conhecem, o nosso país é um país cristão, é um país que a maioria das religiões pregam Jesus, todos conhecem. Então eu entendi, Deus me respondeu e tem respondido na minha vida. Às vezes nós estamos buscando o Cristo, buscando um Deus vivo. Nós cremos em um Deus, nós somos um país que cremos em um Deus, um único Deus. E nós estamos buscando Ele. Nós estamos nos arrependendo, mas nós temos negligenciado uma pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Porque ele foi uma promessa. Jesus falou: eu voltarei ao Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Espírito Santo e ele será o vosso consolador. Então, eu entendi que Deus, ele chama você, chama eu nesses dias. E lá em Apocalipse fala que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias. Então, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Nós negligenciamos às vezes isso, porque nós aceitamos Jesus, nós às vezes estamos inseridos num contexto de reino, mas nós não temos a profundidade. E Paulo mais para frente fala que o Espírito revele qual que é a profundidade, a largura e a profundidade do amor de Deus. Então, você que está assistindo nesse momento, eu gostaria que você orasse ao Senhor, seja passando por qualquer problema. Às vezes nós sentimos tão distante de Deus porque nós estamos negligenciando o Espírito Santo. Como fala lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e invoca o Espírito Santo. E diga para ele qual a necessidade que você tem, porque nós estamos vivendo tempos que há uma necessidade dentro de nós, às vezes emocional, sentimental, uma necessidade espiritual muito grande, um vazio de ser preenchido. Nós temos situações financeiras que 80% da população, 75% da população, que são as classes menos favorecidas financeiramente, sofre todos os dias. Mas Paulo aqui, eu gostaria de falar dele porque ele tinha uma posição. Paulo ele tinha uma posição, ele tinha um status elevado na sociedade. Ele era cidadão romano e cidadão judeu. Ele tinha uma margem de vida legal. Mas quando ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. E logo após ele foi batizado com o Espírito Santo. E aqui fala, limpando-lhe as mãos, e veio sobre ele o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, entra no teu quarto e fala: Senhor, eu quero sentir esse Espírito Santo, eu quero sentir essa presença. Ele vai nos dar direção, ele vai te falar, vai para a direita ou vai para a esquerda. Eu tenho vivido tempos que realmente tem acontecido isso. Quantas vezes eu negligenciei essa pessoa que é o Espírito Santo, essa pessoa da Trindade? Quantas vezes nós negligenciamos? Nós cremos em Jesus, nós estamos vivendo dentro de uma igreja, estamos vivendo dentro de um propósito, dentro da Bíblia, nós cremos, nós nos arrependemos e lutamos. Só que quando nós usamos essa arma que foi o batismo, que foi a presença, nós temos fogo no nosso coração, nós temos lágrimas nos nossos olhos e o reino de Deus se manifesta em nós porque Jesus veio apregoar o reino de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e a nossa vida vai mudar. Nossa maneira de enxergar, nossa maneira de agir, a mão das nossas obras vão prosperar. Ele vai usar nossa boca para profetizar, para abençoar a nossa casa, abençoar os nossos irmãos. Esse é o Evangelho. Não é simplesmente a gente falar de Jesus, mas é a gente manifestar o reino dele através do Espírito Santo. Então essa é a palavra desse dia. Você que está talvez triste, que está com um problema, ora ao Senhor, manifesta a glória dele na sua casa e ele certamente mudará a sua vida e encherá a sua casa, a sua família, por onde você for. Que Deus abençoe você nesse dia. Obrigado a Joyce e fiquem com Deus. Até a próxima. Amém, né? Glória a Deus. Nós temos mais vídeos no canal a respeito do Espírito Santo e o nosso tempo é muito curto, né? São apenas 10 minutos
e já encerrou. Mas se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo e, como eu digo todos os dias, né? Coloque em prática, faça aquilo que lhe foi proposto, que você vai ter experiências na sua vida. Deus te abençoe e eu te aguardo para o próximo vídeo.